Uma das questões que tem tirado o sono de todos os brasileiros e também nós aqui no Departamento Econômico é tentar entender a dinâmica dessa PEC 241, que tem tomado de assalto. A gente viu alguns passos muito fortes do governo no sentido de aprovar essa PEC agora, mas a gente tem que tentar pensar mais no médio e longo prazo. Por quê? Qual que é o plano atrás da PEC? Que ao criar uma trajetória melhor da dívida pública, ou seja, uma situação mais previsível que seja, né, você traria aí para valor presente essa percepção melhor, ou seja, os juros cairiam fortemente. Mas entre você aprovar a PEC e mudar a percepção dos agentes a respeito do futuro, vai um passo muito grande. Então, dois conjuntos de dúvidas. O primeiro conjunto de dúvidas é o seguinte, fazer um projeto que limite os gastos públicos, ele não necessariamente é bom para a atividade. O que eu quero dizer é o seguinte, você pegar os componentes da demanda, o consumo das famílias, o gasto do governo, o investimento, as exportações, que é aquela fórmula que todo mundo sempre vê, né, que é C mais G mais I, mais X menos M, né, que é os dados da demanda, todos eles estão apontando para baixo. O consumo das famílias, o desemprego está bastante elevado, a renda real das famílias está caindo. Então, o C da equação é para baixo. O gasto do governo vai ter, no primeiro momento, até um impulso, porque como ele vai ser reajustado pela inflação do período anterior, né, e a inflação está caindo, então sempre você vai reajustar mais do que vai ser a inflação do ano seguinte. Então o G vai ser levemente positivo. Mas o I, o investimento, tem que tomar um cuidado, porque a confiança empresarial subiu, e é verdade, isso daí é uma ótima notícia, finalmente está saindo desse desânimo todo, né? Mas a ociosidade nunca teve tão elevada, então o I também é uma dúvida. E as exportações líquidas, ou seja, o saldo da balança comercial, a gente está vivendo num momento do país que o real está se apreciando fortemente, então pode atrapalhar. Então essa primeira dúvida é o seguinte, será que vai gerar uma situação virtuosa lá para frente? A gente sabe que vai demorar, pelo menos esse é o meu sentimento, que vai ser bastante lento esse crescimento para 2017. No entanto, tem outra dúvida muito forte a respeito disso, da PEC, que no Brasil a gente sempre diz que tem leis que pegam e leis que não pegam. Parece que é uma coisa meio... como se fosse uma falha moral do brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Na verdade é o seguinte, se uma lei ela está forçando um conflito distributivo muito grande, os grupos de pressão vão jogar em torno dela. E o que eu estou tentando ver é o seguinte, quais são os grupos que vão tentar manipular ou pelo menos pressionar o orçamento? E a gente sabe muito bem que, tudo bem, vai criar o teto, quem vai conseguir capturar essa renda que vai sobrar do teto mais o funcionalismo público, né? Então a gente não sabe exatamente se isso daí vai ser virtuoso como todo para a economia. Então tem várias dúvidas a respeito de se vai funcionar ou vai pegar ou não. Então, de novo, né, o fato de fazer a PEC só vai se traduzir uma situação melhor para o Brasil se cortar os juros simultaneamente. Parece que é o caso, pelo menos no curto prazo. O Banco Central já sinalizou, já deve cortar a taxa de juros em 2016, sem dúvida nenhuma, e continuar o corte. Eu estou com uma projeção de Selic o ano que vem, em 2017, em 11%, em 2018 em 10%, mas pode ser até menor. A gente pode voltar a ter taxa de juros de um dígito no Brasil, claro, se o mundo ajudar, né? Porque está uma situação bastante difícil lá fora também. Eu acho que a PEC é uma tentativa de caber uma discussão, mas como tudo no Brasil, nós brasileiros somos bastante, como posso dizer, bastante exagerados, né? Quando é para fazer carnaval, faz um carnaval, quando também não é para fazer, fica numa angústia danada. Porque eu acho que é um exagero isso daí. Para fazer a PEC do jeito que estão querendo fazer, você tem que alterar a Constituição de 88 forte. Vai ter que alterar, não tem jeito, vai ter que se alterar isso. O problema é que a Constituição de 88 ela foi pactuada pela sociedade. Vai ser difícil mexer nisso. O que eu acho que a gente tinha que fazer não é inventar uma PEC ou colocar uma PEC, na minha opinião. O ideal seria voltar para a lei de responsabilidade fiscal, que também já foi pactuado pela sociedade. A gente não tem que reinventar a roda. A gente tem que criar uma situação um pouco mais de... Vamos administrar isso durante esse tempo para voltar para a normalidade. Eu acho que, do jeito que está sendo feito, né, o plano originalmente fala de 20 anos, mas na verdade é 10 prorrogáveis por mais 10 anos, né? Não acho que vai prorrogar por mais 10 anos, porque 20 anos é tanto tempo que crianças que nem nasceram terão crianças daqui a 20 anos. Então, é uma situação de amarrar muito forte o orçamento para frente. Então, o que a gente vai ter que calcular aqui, é isso que eu estou tentando fazer nas nossas análises, é saber se essa lei, do jeito que ela for costurada e apresentada para o Congresso, vai se traduzir necessariamente numa queda de taxa de juros. Se se traduzir em queda de juros, acho que o plano
faz sentido e pode ir para frente. Mas se não se traduzir em queda de juros por quaisquer motivos, o ajuste ele vai fazer água e essa lei não vai pegar. Então, de novo, né, o que tem que pensar é para além do discurso da urgência. Né? No Brasil, a gente entrou num regime de urgência urgentíssima e o grau de racionalidade econômica está muito baixo. Mas eu acho que a gente consegue passar, né? Apesar dos trancos e barrancos, né? Que nem dizem por aí, o Brasil não é para amadores, né? Eu acho que a gente consegue vislumbrar alguns encaminhamentos. Parte do ruído político acabou. Eu acho que a gente está entrando numa década liberal. Né? As políticas vão ser muito liberais, liberais no sentido econômico, não sei necessariamente em outros aspectos, mas econômico vai ser. Talvez a gente tenha um espaço, mas isso daí tem que ser traduzido simultaneamente com o aumento da oferta monetária, ou seja, uma queda da taxa de juros. E eu estou aqui, né, o Departamento Econômico da Gradual Investimentos, tentando analisar isso da melhor forma possível para os nossos clientes.